Fala galera, beleza? Ó, vocês vão me desculpar aqui, eu acho que a minha câmera tá meio estranha. Sei lá, tá meio tipo com um delay muito louco. Mas foda-se, o importante é o que eu vou falar e não todo o resto. Né? O Brasil é muito isso, né? É a subjetividade do brasileiro, né? A gente se preocupa com tudo, menos com o conteúdo de fato. É o que eu vou falar. Tipo, é mais importante se a câmera é boa, se tá não sei o que, blá blá blá. Mano, o importante é o que eu vou falar aqui, negão. Porra, é isso que vai fazer diferença ou não pra tua vida, é isso que vai. É o conhecimento aqui que é importante, não o que eu vou falar ou as condições que tem aqui, ou que eu deixo de ter, ou tal, a edição, o caralho todo, a luz de fundo, não sei o que, a merda, pra puta que pariu. Né? Mas vamos vocês, tá? Beijinho. Vamos lá, vou falar de uma coisa muito importante aqui, um tema muito importante. Porque, primeiramente, isso é subjetivo, tá? Porque o Brasil não dá certo, né? Eu vou gravar alguns vídeos aqui falando por que o Brasil não dá certo. Primeiro, que isso é muito subjetivo, né? O Brasil depende, mas vamos lá. O que acontece? A gente tem que pegar, olha só, vamos parar para pensar um pouquinho. Pegar tudo que dá certo lá fora, é porque aqui é Brasil. Lógico que aqui é Brasil. E a China é a China e aqui é aqui. Mas a gente tem que pegar o que dá certo no mundo todo e trazer isso para cá, né? Fazer uma analogia e tentar perceber, pô, o que tá dando certo lá, o que tá funcionando lá nos outros países que são melhores que o nosso, tentar implantar isso aqui de alguma forma, ainda quando isso é, claro, possível, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro ponto principal, se você pegar lá os países de primeiro mundo, o que eles têm para ser de primeiro mundo? Pergunta interessante. Você vai perceber que lá estão, primeiro, os maiores empreendedores do mundo, os maiores artistas, os maiores educadores, os maiores atletas. Por quê? Estão lá. Os maiores bilionários. Os melhores países do mundo são os países mais ricos. Aí tu fala, pô, será que riqueza é tão ruim assim? Né? Claro que o mundo é injusto, o capitalismo tem suas coisas boas, suas coisas ruins, como tudo que a gente é ser humano, mano. Tudo que é feito por nós vai ser imperfeito porque nós somos imperfeitos, fato. Agora, o capitalismo, como tudo na vida, tem coisa boa, tem coisa ruim, né? E assim vai. Então, no geral, o que esses países de primeiro mundo têm? Eles valorizam e respeitam os seus artistas, os seus empreendedores, principalmente são os seus empreendedores. Por quê? Vamos ser sinceros. Tudo bem, 80% da massa tributária no Brasil, ou seja, o povão, que faz tudo acontecer, né? Concordo. Só que se não existir, isso tem a ver com a natureza humana, é aí onde o socialismo erra, né? Se não existir meios de produção, como é que a gente vai produzir? Entende? Então, sim, eu acho que tem que ser uma cooperação geral, né? Não existe o malvadão nem o bonzinho, é que cada um tem suas escolhas. Tem que existir, sim, aqueles que produzem, tem que existir os meios de produção, porque senão, vá lá, então você abre a empresa e você vai lá e faz o negócio, não vai acontecer. Se não existir um meio de produção, não tem quem produza. Ou seja, quem vai produzir não vai fazer o quê? Essa é a realidade, entende? É aí onde a galera lá, metido lá, o comunista marxista da porra, que erra e não entende a natureza humana, entendeu? Mas enfim, isso é mais profundo, mas não vou entrar nesse assunto agora, tá? Eu acho que tem muita coisa errada, eu acho que tem sim muita coisa que melhorar, mas enfim, vamos lá. Então, o que esses países têm de bom? Cara, eles valorizam e respeitam os seus empreendedores, os seus artistas, os seus atletas, né, os seus educadores. E isso, o Darcy Ribeiro tem uma frase linda que ele fala: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então a gente é um país colonialista, a gente tem essa cultura ainda, isso está no DNA, né, de ser explorado, de ser roubado, de ser sanguesugado e achar que isso é normal, né, e de fazer de tudo para ferrar com o artista, com o empreendedor, com o esportista, né, com os educadores, desculpa, com os educadores. E são essa galera que faz o país crescer, que faz o país evoluir, que faz um país melhorar, né? Porque tudo bem, o mundo tem seus defeitos, mas foi o empreendedorismo e foi a tecnologia que fez o mundo evoluir. A gente não pode negar que o mundo evoluiu pra cacete, né? Hoje, tudo que um pobre tem hoje são coisas que um cara que era bem de vida, ou rico, teria no passado, sabe? As roupas que a gente tem hoje, a tecnologia, a alimentação, o mínimo de educação, saber ler, escrever, o acesso às coisas que a gente tem hoje, o pobre tem hoje, eram coisas que só um cara rico tinha no passado. A maioria da população era analfabeta, hoje a gente tem ainda, tem,
mas não no nível que se tinha. A gente tinha hoje, sei lá, 20% da população mundial passando fome, sim, mas no passado era 40%. Então, assim, o capitalismo, o empreendedorismo, a tecnologia fez o mundo evoluir. Tem seus coisas ruins? Tem seus prós e contras? Tem, mas que evoluímos, né? Enfim, então um grande problema do Brasil, que o Brasil não dá certo, é a gente ter essa cultura de não ajudar e não apoiar o empreendedor, que é o que faz o país evoluir, né? Por exemplo, eu estava numa conversa no outro dia, falando, esses bilionários não deveriam existir. Olha só, o ponto simples é, por exemplo, se o cara é milionário é porque tá todo mundo, inclusive eu aqui, gravando essa porcaria desse vídeo com o celular. Se esses caras são ricos é porque eles estão vendendo um serviço ou um produto que está fazendo bem, ou de alguma forma as pessoas estão usando o produto ou serviço que essas pessoas estão vendendo para o mundo inteiro. Que é o que a gente chama no Brasil, que a gente não tem, chamado protecionismo. O que é isso? Isso no termo de economia, né? Que é o país investir no que é nacional, e a gente aqui não tem isso, pelo contrário, né? Aí você pega lá o Celso Furtado, vai falar disso também, né? Enfim, que é essa cultura do que? Os caras, em vez da gente investir, do nosso país expandir e pegar dinheiro lá de fora e trazer para cá, para a gente evoluir, a gente faz ao contrário, a gente pega nosso dinheiro, nossos recursos e vende lá para fora a preço de banana. Porque a maioria de tudo que tem aqui não é nacional, é importado. Quase tudo que se tem aqui é importado, a gente não tem quase nada de nacional. E o pouco que tem, enfim, né, a gente vê uma dificuldade. Então, vou te falar por experiência própria. Eu tinha gravado um outro vídeo, tinha falado mais algumas coisas, mas eu preferi encurtar. Então, para resumir, se a gente não investir nos empreendedores, nos atletas, nos educadores, nessa galera, sabe o que vai acontecer? Primeiro, essa galera vai desistir, vai deixar de criar, vai deixar de empreender, vai deixar de fazer, e automaticamente a sociedade toda deixa de evoluir, o país deixa de evoluir, porque essas pessoas vão deixar de estar trazendo recurso lá de fora. Por exemplo, eu que sou artista também, se eu tivesse uma banda de rock, né, que fosse respeitada como é de primeiro mundo, eu faria show no mundo inteiro e traria esse dinheiro através dos impostos para enriquecer o meu país. Se eu sou um empreendedor, por exemplo, hoje na empresa que eu estou, a gente já está em 3 países, né? A Lucy, ela já está em 3 países, né? E a outra que eu fui, que era a Renaudet, estava em 8. Então a gente já está lá nos Estados Unidos, trazendo dinheiro lá de fora para cá, para dentro do país, e não fazendo ao contrário, das empresas lá de fora entrando aqui, tomando todos os nossos recursos. Isso gera emprego, isso, enfim, né, faz desenvolver a tecnologia, faz o país todo melhorar. Então o que falta é exatamente o povo começar a entender, como diz isso em outro vídeo, né, investir no melhoramento, na evolução do país, investindo nos empreendedores, nos artistas, né? Sabe por quê? Sabe qual é a realidade? Sabe o que acontece no final? Eu vi isso por experiência própria, somente quando eu era hold de banda, essas coisas. Essa galera vai desistir de criar, de inovar, de gerar empregos, e vai fazer o quê? Vai gerar uma mudança? Não, eles vão pegar os empregos que tem lá para essa galera que não tem recursos, que não tem oportunidades, e vai tomar os empregos dessas pessoas ou vão para o mercado privado. Isso é fato, tá, gente? Fato. Quem trabalha, economia básica, quem está trabalhando no governo não está produzindo, está sanguessugando do povo. E aí o povo vai ter que se matar de trabalhar para sustentar essa máquina pública, né? Super gigantesca. Por quê? Porque as pessoas não veem oportunidade, né, de empreender, de ser um artista, de ser um empreendedor e viver disso, né? E automaticamente eles vão ser obrigados a ir para o mercado privado ou para o mercado público, né, para a CLT, e serem exploradas ou serem roubados, que seja, porque não por causa da função, mas por causa do próprio Estado, né, que vai sugar tudo através dos impostos, né? E aí o que acontece? Isso faz com que aumente o controle do Estado, aumente a desigualdade social, aumente o poderio das elites, enfim. E aí você começa a criar uma série de problemas consecutivos, né? E aí o que acontece? Sabe o que acontece? A grande massa fica fodida, sem oportunidade, porque o cara, por exemplo, que poderia ser um grande empreendedor e gerar empregos, vai lá para o governo para sanguessugar do próprio povo, né? Ou as pessoas deixam de estar gerando uma série de recursos para o país. Às vezes até um cara que ia criar uma nova tecnologia, por exemplo,
Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. O cara que deixou de ser um médico e descobriu uma cura para o câncer, porque de repente o cara está atrás de um balcão, porque ele foi desvalorizado, ele foi desrespeitado, não teve apoio, não teve suporte, e aí ele deixa de ter criado de repente uma cura para o câncer que ia ajudar o mundo inteiro a evoluir. Eu estou dando um exemplo, o cara que criou o celular. Imagina se o Bill Gates, se o Steve Jobs, se o Elon Musk, esses caras tivessem desistido, né? Eles teriam deixado de criar coisas, né? Se o Henry Ford tivesse escutado a família dele, o Henry Ford nem tinha a quarta série. Se ele tivesse escutado a família dele, hoje não existiriam carros. E olha o que a gente tem aí, graças a tudo que esses caras criaram por não ter desistido. Enfim, né? Então por isso que o Brasil não vai para frente. Enquanto a gente não entender que a gente precisa fazer o que lá fora faz, que é por isso que os Estados Unidos, o Japão, a China, Dinamarca, Singapura e todos esses países aí que são bons pra cara, Portugal, há 100 anos atrás, esses países estavam fodidos, estavam ferrados, né? Ou nem a China, por exemplo, estava lá, 1 bilhão de pessoas lá tendo que fazer trabalho escravo, porque o negócio lá era trash. E todos esses países evoluindo, por quê? Porque eles entenderam a importância de investir no empreendedor, no artista, no educador, e nessa galera, né, que não está no tradicional, que a gente chama de mercado tradicional, de investir nessa galera para que essa galera cresça. Só para fechar, por exemplo, no meu caso, eu vi isso também por experiência própria, para eu não ter que trabalhar lá num barabara, lá no mercado da vida para ser explorado. Por quê? Porque as pessoas, em vez de comprarem de mim, elas vão comprar lá, então o dinheiro fica retido lá nas elites, nos pequenos grupos. E aí, em vez dessas pessoas investirem no pequeno empreendedor para que esse cara cresça, elas compram lá no grande empreendedor, e aí o dinheiro fica lá. E eu sou obrigado ao quê? Em vez de empreender, eu vou lá trabalhar no subemprego porque o dinheiro está lá. Porque em vez do cara comprar de mim, o cara vai lá e compra no mercado, entendeu? A minha família, os meus amigos fazem isso, vão lá e compram lá. Em vez de me fortalecer, em vez de me ajudar, eles vão lá e compram lá nas grandes indústrias, né, ou nas indústrias importadas, e impede que o país evolua. Então, é isso que faz o Brasil não andar, que o Brasil não vai para frente, né? É exatamente não investir no empreendedor, não investir nessa galera toda. Então, a gente precisa investir nessa galera para o país evoluir, porque é o que fez, em menos de 100 anos, vários países se tornarem países maravilhosos de primeiro mundo e melhorarem como um todo, né? Então é isso aí, galera, fica aí. Eu tô aqui só um resumindo, depois vou falar mais um pouquinho sobre esses assuntos e tal. Mas é isso. Beijo do Magro, tamo junto.